E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fabrício Germani para essa segunda etapa, né, a parte 2 do cálculo de áreas para o Enem. Então você que assistiu o nosso vídeo 1 já, vamos colocar aqui, então a gente já falou na primeira parte sobre a área do paralelogramo, do retângulo, quadrado, triângulo, losango e trapézio. Tudo utilizando base vezes altura, beleza? E nós vamos continuar nessa pegada da base vezes altura. Sabe o que a gente vai falar agora? A gente vai falar dos grandes vilões aí da matemática para o pessoal que tem dificuldade, que é o pentágono e o hexágono. O hexágono ele aparece mais vezes, a gente vê ele mais vezes porque ele é até mais simples. Já o pentágono, cara, ele é difícil, a gente quase não vê acontecer o pentágono, mas quando acontece pega a gente de surpresa, né? Então vamos lá falar rapidinho com vocês. Então vamos apagar essa primeira parte. Tá lá no nosso vídeo parte 1 no nosso canal, não esqueça de se inscrever, beleza? Então, o papo agora vai ser sobre pentágono, beleza? Pentágono é o seguinte, vamos lá. Imagina que você tem aqui uma figura que tenha 5 lados congruentes, do mesmo tamanho, vamos pensar assim mais ou menos, tá? Esse aqui é o melhor que eu consigo fazer com um pentágono. 5 lados do mesmo tamanho. O nosso amigo pentágono acontece o seguinte, se você for perceber mais ou menos aqui no meio, você vai conseguir dividir o pentágono em 5 triângulos isósceles, beleza? Você não tem triângulos equiláteros como no hexágono que a gente vai ver daqui a pouco, que é um pouco relativamente mais simples, tá? Então nós vamos fazer o seguinte aqui para o pentágono. O pentágono você vai ter assim. Como que é a fórmula do pentágono? A fórmula do pentágono basicamente é, se você calcular a área desse triângulo aqui, base vezes altura dividido por 2, que a gente já viu no nosso vídeo anterior, a gente multiplica por 5, porque a gente tem 5 triângulos congruentes, e a gente tem a área. Então a gente nem precisa saber a fórmula da área do pentágono, a gente vai meter base vezes altura dividido por 2, que é o que a gente sabe fazer, não é? Então é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, que aqui, por exemplo, tenha 4 centímetros, tá bom? 4 centímetros. Para você poder calcular, só que aí você tem um problema, não é? Porque você fala assim, professor, para eu poder calcular a área, eu estou na dependência dessa altura aqui, ó, que nós vamos chamar de H, não é isso? Só que essa altura, se você for analisar, ela acontece uma situação interessante, que é o seguinte, vamos extrair esse triângulo aqui, para a gente poder analisar ele um pouquinho separado. 4, o que vai rolar aqui? Essa altura, ela vai cair, cara, bem na metade do segmento. Então, por exemplo, se aqui tem 4, a gente dividiu em 2 e 2, beleza? Então, esta altura, você precisa lembrar que ela é a mediatriz desse segmento. Ela cai no meio ali do segmento e divide ele ao meio. Já falamos, né? Estamos sendo redundante. Tá. Ah, professor, então fechou, porque aí nós vamos meter um Pitágoras aqui, certo? A gente faz um teorema de Pitágoras nesse canto aqui, porque Pitágoras funciona sempre, o cara, chamo de x, mas aí lascou, né, cara? Porque aqui você não tem essa medida. Ah, mas não é 2, não é 4? Não, não é, tá? Essa abordagem a gente vai fazendo no hexágono, mas no pentágono a gente não rola, porque a gente não tem a hipotenusa, e aí a gente tem 2 variáveis aqui, a gente não consegue sair. Então o que você vai pensar para mim? Você vai fazer o seguinte, analisa junto comigo, como que nós vamos descobrir esse danado dessa altura aqui agora, se a gente não tem a hipotenusa para fazer um Pitágoras? Aí a gente vai puxar lá na trigonometria, a gente vai trabalhar com a tangente. A tangente, ela relaciona cateto oposto, tangente desse ângulo θ aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas aí vem a pergunta, que ângulo é esse? E aí você volta para cá e a gente vai estudar junto aqui. Aqui a gente não tem uma circunferência, a gente não dividiu em 5 partes iguais? Faz comigo aqui, ó, 360 dividido em 5 partes. 36 daria 7, sobraria 10, 72 graus. Então, galera, olha só. Cada ângulo aqui desses triângulos tem 72 graus, tá bom? 72 graus. Isso em todos os pentágonos regulares, tá? O que vai rolar então? A gente já sabe que aqui é 72 graus. E aí, você falou, pô, lascou, cara, eu não sei 72 graus, eu não sei a tangente de 72 graus, né? Só que aí você vai trabalhar o seguinte, opa, peraí, tem um erro aqui, perdão, desculpa, peço desculpas, ainda não é 72 graus, porque repara comigo, 72 graus é tudo, mas se você traçar a sua altura, além de ser a mediatriz, ela também é bissetriz do ângulo. E aí ela divide o ângulo ao meio.
ela divide em 36 graus. Então, esse ângulo que a gente quer aqui é 36 graus. E você fala, pô, professor, ferrou, eu não sabia nem a de 72, como é que eu vou saber a de 36 graus, não é isso? Mas vamos lá, tangente de 36 é cateto oposto, no caso é 2, dividido pela hipotenusa, que no caso é, meu cateto adjacente, que é o H, ok? Só que aí o que você vai fazer é o seguinte, eu vou te passar um esquema para você lembrar disso daqui. Primeira coisa, da onde veio? Dividimos circunferência em 5, deu 72. Mas aí eu dividi ao meio, deu 36. Mas essa parte aqui, ó, é 0,727. Beleza? Pode até usar o 72. Então, ó, veio aqui, ó, do 72. Então você faz essa associação. Pô, a tangente do 36 é os 72 graus. Não, é 0,72. Funciona. Beleza? Então o que vai rolar aqui agora? 0,727 é a mesma coisa que 2 sobre H. Deixa eu ver se o enquadramento tá legal para você. Você tá conseguindo me acompanhar. Ok? Vamos fazer um pouquinho mais organizado agora? Vem comigo, eu vou pegar essa parte e eu vou escrever aqui, tá bom? 0,727 é igual a 2 sobre a altura, tá bom? Posso trocar, né? A nossa altura é a mesma coisa que 2 dividido por 0,727, tá bom? Vou igualar as casas, 3 casas, e vou tirar a vírgula. Então, na verdade, nós vamos fazer 2.000 dividido por 727. Pra mim, você acha que eu sou um cara que eu já fiz essa conta? Mentira, essa conta tá aqui no cantinho aqui guardado aqui para eu te falar que é 2,75, tá bom? 2,75. Pode fazer a continha aí depois que você vai ver que vai dar 2,75, tá bom? Você achou a altura que você queria. E agora acabou praticamente a dificuldade do exercício, porque vamos arrumar isso daqui agora. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a seguinte conta. Esse triângulo aqui tem a altura 2,75. Então, a área do meu pentágono, tá bom? São quantos triângulos? 5 vezes, então vamos lá, a área dos triângulos, tá bom? 5 vezes a área dos meus triângulos. Então, eu vou ficar com 5 vezes, vamos lá, área dos meus triângulos, base é 4, vezes a minha altura, 2,75, tá bom? Dividido por 2. E aí, ó, dá para dar aquela simplificada marota aqui. 5 vezes 2 vezes 2,75. Malandragem aqui, 10 vezes 2,75, 27,5, sei lá, centímetros quadrados, não é isso? Ok? Deixa eu ver se o enquadramento tá legal. Ok, fechou, tá bom? Então vamos lá, qual que é a abordagem? Ah, Fabrício, qual que é a abordagem que eu tenho que ter para eu saber, para eu não ter que ficar decorando fórmula? Cara, a abordagem que você vai fazer é tentar trabalhar com os triângulos, que é aquilo que a gente já vem trocando a ideia, do base vezes a altura, beleza? Deixa eu sair aqui só um pouquinho, um momentinho, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Então, vamos começar de novo do zero aqui, só pra gente trocar essa ideia, tá? Olha só. Quando você tem, vamos fazer bonitinho agora. Vamos recapitular então o pentágono, tá bom? Quando você tem o teu pentágono, você divide ele em 5 triângulos isósceles. Achou a área de um triângulo, multiplica por 5, morreu o assunto, já tem. Para achar a área do triângulo, esse é o problema. A gente não teria essa hipotenusa caso a gente fosse trabalhar com um triângulo retângulo aqui, não é isso? E aí o que você tem que fazer então? Se você dividiu em 5 partes, era 72 graus, mas aí você dividiu ao meio, 36. Então você vai jogar tangente de 36, que é dos 72 graus lá que vem, então 0,727, beleza? E aí, ó, metade do lado aqui é a metade do lado, e aqui é a tua altura, beleza? Fez isso, encontrou a altura, trabalhou ali rapidinho a área do triângulo, multiplicou por 5. Tem fórmula, professor, área do pentágono? Tem, cara. A área do pentágono é o seguinte. O que é a área do pentágono, na verdade? A área do pentágono é o seguinte. Você chega na maciota lá, você grita no ouvido da pessoa assim, pá! Opa, o que aconteceu? Como assim? Pá, assustou, né? Pá, a área do pentágono é pá, pá. O que é o P? P é o perímetro. Cuidado, na matemática, a matemática não sabe o que ela quer para começar, né? Tem hora que perímetro é 2P, tem hora que perímetro é P, né? Mas nesse caso aqui é perímetro, beleza? Perímetro.
E esse A, o que que esse A é? Esse A, cara, é a altura aqui, ó, mas ela é, na verdade, essa altura, na verdade, ela é chamada de apótema. Eu acho que é assim que escreve, tá? Que também é a letra A. Então, na verdade, o que que é você fazer? Você pegar o perímetro, ó, quer ver um negócio? Se você tiver um pentágono ali, tá? Sei lá, alguém inventou para você um pentágono e ele te deu o apótema aqui, que é a altura, e você tem o lado, basta você fazer o lado vezes 5, que é o perímetro, vezes o apótema, dividido por 2. Resultado, molezinha já saiu. Tá bom? Então, olha só. PA, apótema vezes o perímetro, dividido por 2. Professor, eu não entendi essa fórmula, não gostei, só levei um susto. Cara, eu recomendo para você, não fica decorando fórmula, tá? Vai na ideia de deduzir as fórmulas de como que elas acontecem. Eu também prefiro que você trabalhe na forma do triângulo aqui, porque é a mesma abordagem que eu vou dar para o hexágono. Fica olhando no hexágono como é que vai rolar, ó. Imaginamos lá que nós temos um hexágono, tá? Nós temos um hexágono regular aqui. Este hexágono, cara, sabia que você poderia fazer ele assim, ó? Você poderia dividir ele em 6 triângulos, aí sim, ó, mamão com açúcar, equiláteros. E aí morreu o assunto, facinho demais, triângulo equilátero tá tudo definido nele. Então, por exemplo, para você fazer a área do hexágono, você vai fazer 6 vezes, porque você tem 6 vezes a área dos triângulos, tá bom? A área dos triângulos. 6 vezes a área dos triângulos, morreu o assunto. Ah, mas e aí, como é que faz a área dos triângulos? É o seguinte, quando você baixar aqui a sua altura, vai acontecer a mesma coisa que acontecia no pentágono. A altura, cara, ela vai cair na metade do lado aqui, beleza? Então vamos pegar um exemplo? Imagine que o lado tenha 4 centímetros também, para ficar fácil, tá bom? Quando você baixar a altura aqui, olha o que vai acontecer. Este triângulo retângulo que nós estamos analisando aqui, quanto que vai medir esse cateto aqui? Se não é a metade, seria 2 centímetros. A minha altura, vou chamar de H. Quanto que tem a hipotenusa? Aí fechou, porque se o triângulo é equilátero, aqui tem 4, aqui também tem 4. E aí agora sim, amigo, você tem condições de calcular a altura aqui ó, por Pitágoras. Não é isso? 4 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Aqui dá 4, jogo para lá, menos 4. Morreu. Raiz quadrada, quanto que deu aqui? 12, né? Raiz quadrada de 12, cara, olha só, é 4 vezes 3. Então é 2 raiz de 3 a minha altura. Como eu já tenho a minha altura molezinha por Pitágoras, eu vou vir para cá agora, vou calcular a área de um triângulo, tá bom? 4, base é 4, vezes a altura é 2 raiz de 3, sobre 2. Isso aqui é a área do triângulo, tá bom? Dá para dar aquela simplificada, a minha é 4 raiz de 3, tá bom? A área de um triângulo. Quantos triângulos eu tenho? 6. Então, cara, chega aqui agora na área do hexágono, vai ficar 6 vezes 4 raiz de 3. 6 vezes 4, 24 raiz de 3. Moleza. O hexágono é mais fácil que o pentágono porque dá para fazer Pitágoras aqui, não precisa ficar decorando tangente de 36, que é 0,727. Beleza? Então, cara, esses dois caras são os grandes vilões assim no cálculo de áreas que a gente precisa saber. Então a gente sempre tem que estar de olho neles, tá bom? Então, a minha dica foi essa. Trabalha nos triângulos base vezes altura, base vezes altura. No hexágono tá filezinho, porque você mete um Pitágoras aqui, você acha. Lembrando sempre, a altura cai na metade e ela é bissetriz, mas isso para o pentágono, tá bom? Então, só para você ter uma noção, ah, professor, eu vou decorar a fórmula. Você sabe como que é a fórmula da área do hexágono? Eu vou ser sincero para você, eu enquanto professor não sabia, cara. Eu fui atrás para olhar, porque eu sempre fiz assim e eu nunca quis aprender aquela fórmula lá. Mas você sabe como é que funciona essa fórmula? Essa fórmula do hexágono, bicho, ela é de outro mundo. Isso aqui é coisa do capiroto. Ela é 3 vezes o A, que no caso é o lado, tá? Vamos colocar o lado aqui. 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Beleza? É isso. Olha que fórmula do capiroto, não é? Difícil pra caramba fazer isso, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que eu possa ter ajudado vocês. E eu torço muito por vocês no Enem, tá bom? Depois comenta no vídeo aí se ajudou ou não, o que eu preciso estar fazendo, quais conteúdos vocês preferem também, tá bom? Não esquece de curtir e compartilhar.
Até mais!